Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. E mesmo que você não goste de rock ou de metal, você com certeza já ouviu falar de Iron Maiden. E é sobre uma música deles que a gente vai falar hoje, a Flight of Icarus. A banda Iron Maiden tem muitas músicas baseadas em tradições, em hermetismo, ocultismo, em mistérios, em lendas, mitologias, e com Flight of Icarus, que é essa música, não é diferente. Ela fala sobre um garoto, sobre Ícaros, que voa. Então, para falar um pouco disso, a gente vai contar rapidamente essa mitologia, que começa bem antes, com Zeus dando seus pulos de cerca habituais para conquistar uma humana, chamada Europa. Para isso, ele se transforma num touro, rapta a Europa, leva para a ilha de Creta, uma das ilhas gregas, e com ela tem 3 filhos, Minos, Sarpedon e Radamanto. Eles lutam para saber quem é o rei legítimo de Creta. Minos defende que ele é o escolhido dos deuses para ser rei, e como prova disso, ele pede um sinal de Poseidon para que ele traga do mar um touro como sinal de que ele deveria ser o rei de Creta. E Poseidon manda um touro de dentro do mar, e aí os 2 irmãos aceitam ele como rei. Nessa oração para Poseidon, a promessa era sacrificar esse touro de volta para Poseidon, em nome de Poseidon. Mas quando ele viu esse touro majestoso, esse touro divino que não existia na Terra, ele preferiu colocar esse touro junto com seu rebanho, e em contrapartida ele pegou o seu melhor touro e sacrificou em nome de Poseidon. Mas mesmo assim, Poseidon ficou bem furioso com isso. Minos se casou com Persífae, que era filha do deus Hélios, o deus do sol. E no seu reino, em Creta, ele mandou construir muitos monumentos, palácios, construções grandiosas e se orgulhava disso. Até os estrangeiros chegavam lá, viam a presença daqueles monumentos e até ficavam com medo, muitas vezes, de Minos. Porém, um dia ele foi até Atenas, e lá viu aquelas construções, sim, majestosíssimas, bem mais do que a de Creta. E foi procurar saber quem era o arquiteto, quem era aquele mestre que fazia essas construções, ou quem arquitetava essas construções, e daí conheceu Dédalus. Quando ele voltou para Creta, aquelas construções do reino dele já não batiam tão forte nele com orgulho. Afinal de contas, a de Atenas era bem melhor. Então ele vivia se lamentando porque queria o seu próprio Dédalus, o seu próprio arquiteto oficial com a qualidade desse mestre. Dédalus, lá em Atenas, tinha um aprendiz, seu sobrinho, chamado Talos. Esse sobrinho começou a se desenvolver tanto, a aprender tanto a arte da arquitetura, que começou a se aproximar muito do seu tio. E esse, com inveja, o levou para Acrópole e jogou lá de cima, assassinando seu sobrinho Talos. Dédalus então foi exilado em Creta, onde o rei Minos, que já queria o seu próprio Dédalus, recebeu Dédalus de braços abertos, que agora teria um grande arquiteto. Poseidon, que tinha ficado furioso com Minos por conta do seu não sacrifício do touro, resolveu se vingar. Além de ter deixado o touro furioso, se tornado aquele touro, um touro furioso, ele fez com que a rainha se apaixonasse loucamente por esse touro. E a rainha então queria ter um relacionamento com esse touro e pediu para Dédalus, que agora estava no reino, para fazer uma espécie de simulacro de vaca para que ela pudesse usar e assim se relacionar com esse touro. E Dédalus fez. Algumas versões dizem que foi de bronze, outras que foi de madeira, mas o fato é que ela se vestiu daquele simulacro de vaca, teve um relacionamento com o touro divino de Poseidon e daí deu à luz a um ser que era metade homem, metade touro, o famoso Minotauro, que se alimentava de carne humana. Minos então mandou Dédalus a fazer um labirinto, o famoso labirinto. O labirinto então foi feito e ele, diferente do que a gente está acostumado hoje em dia com labirinto e tal, na verdade o labirinto era um palácio, com muitos quartos, muitas salas, muitos corredores, dispostos de tal forma que apenas Dédalus conseguia sair de lá. E lá foi colocado o Minotauro. Nessa mesma época estavam acontecendo os Jogos de Atenas. E Minos tinha muitos filhos, um deles era Ariadne e outro era Androgeu. Androgeu era um dos atletas que estavam em Atenas e estava vencendo várias competições. E o rei de Atenas, o Egeu, ou com raiva, ou com ciúme, ou com inveja, fez com que Androgeu lutasse contra o touro de Maratona. E nessa, Androgeu morreu.
Você vê que tem vários touros nessa história, né? Com Androgeu morto, Minos atribuiu a morte dele diretamente a Egeu, o rei de Atenas, e declarou guerra. E nessa guerra, quando a guerra estava já andando, com a ajuda dos deuses, Minos de Creta estava vencendo Atenas. E ele propôs o seguinte: eu volto para Creta, contanto que a cada 9 anos vocês atenienses me enviem 7 garotos e 7 garotas para servir de alimento para o Minotauro. E eles aceitaram, não tinha muita escolha. No terceiro ano, essa oferenda de Atenas para Creta, para o Minotauro, os atenienses já estavam de saco cheio. Então, Teseu, um grande herói ateniense, filho do rei Egeu, decidiu ir junto. Então, 7 garotas, 6 garotos mais Teseu, para tentar acabar, para tentar matar o Minotauro. Quando eles chegaram em Creta, uma das pessoas que foi recepcionar foi a filha do rei Minos, Ariadne, e ela se apaixonou na hora por Teseu e propôs o seguinte para ele: eu te ajudo a derrotar um Minotauro e a sair do labirinto, afinal de contas, além de matar, precisa sair do labirinto. E você casa comigo e foge comigo daqui, sai de Creta. E ele aceitou. Então ela foi pedir ajuda para Dédalus, de uma forma para ele sair, algum truque para ele sair do labirinto com vida, sem se perder. E Dédalus deu uma solução muito simples. Leva um fio condutor, prende na entrada do labirinto e conforme ele for andando, ele vai desenrolando esse fio e depois que ele matar o Minotauro, ele segue o fio de volta. E assim foi feito. Ela deu algumas dicas, algumas sugestões para ele se aproximar do Minotauro, deu o fio condutor e ele matou o Minotauro e depois saiu pelo fio condutor. Então os 13 mais Teseu saíram com vida, ele e Ariadne se casaram e saíram do reino. Com tudo isso, o rei já estava maluco da vida com Dédalus. Primeiro ele ajuda a esposa a ter um relacionamento com o touro divino de Poseidon. Depois ele ajuda, mesmo que indiretamente, Teseu a matar o Minotauro e sair do labirinto. Dessa vez ele não ia deixar barato. E Dédalus tinha tido um relacionamento com uma escrava do reino e tido um filho. Esse filho é o Ícaros. Finalmente chegamos no Ícaros. Essa escrava, que chamava Náucratis, acabou morrendo logo depois do filho. Então ficou Dédalus e o Ícaros apenas. E aí o rei colocou os dois dentro do labirinto como castigo. E fechou todos os portos e todas as vias terrestres para que se eles conseguissem fugir do labirinto, afinal de contas foi o próprio Dédalus que construiu, ele conseguiria sair dali, eles fossem pegos, ou tentando sair por mar, ou mesmo ali no reino por terra. Lembrando que Creta é uma ilha, então não tinha muito para onde ele ir se não fosse por mar. Então ele ficou um tempo ali no labirinto, sem saber por onde ir, até que finalmente, em uma das conversas com seu filho Ícaros olha para o céu e fala: pai, só os pássaros são livres. E dessa forma, Dédalus tem a grande sacada de reunir todas as penas que entravam no labirinto e juntar com linha e cera. Depois que as duas asas, as asas dele e as asas do filho estavam prontas, eles amarraram, travaram com couro. Dédalus fez um teste, conseguia voar, ensinou seu filho e deu a seguinte instrução: filho, preste muita atenção, pois a gente vai precisar voar no caminho do meio. A gente não pode ir nem muito baixo, afinal de contas, a umidade da ilha, ou mesmo quando a gente estiver em mar aberto, vai umedecer as penas e a gente vai cair. E se a gente for muito para o alto, o sol vai aquecer a cera, vai derreter e a gente vai afundar. E assim, eles saíram voando. E por onde eles passavam, as pessoas achavam que eram deuses. Afinal de contas, as pessoas não voavam daquele jeito, nunca tinham visto aquilo. O próprio rei Minos, que estava na sua sacada, vendo duas figuras humanas voando, achou que eram deuses. Até comentou com sua esposa. E assim eles foram. E Ícaros, um jovem, brincava com o seu voo, ia para baixo, para cima, e mesmo com as broncas de seu pai Dédalus, ele continuava com as suas aventuras ali no voo, até o momento que ele subiu e subiu e subiu tão alto e se aproximou tanto do sol que suas ceras derreteram e ele caiu no Mediterrâneo. Dédalus ficou super triste, tem versões de que ele simplesmente deixou o filho cair, não tinha mais o que fazer, ele já tinha caído na água, no mar. Outras versões ainda dizem que Dédalus conseguiu pegar Ícaros já morto e levado para a terra firme, mas o que importa é que de qualquer maneira Ícaros morreu nessa aventura. E aí termina a história de Ícaros, que é bem breve, e é disso que fala a música do Iron Maiden, Flight of Icarus. Se vocês olharem a letra, ela fala exatamente isso: voar como uma águia, voar até o céu, tão alto quanto o sol, e assim por diante. Mas a história de Dédalus e Minos não termina por aqui. Eu vou continuar brevemente a história, que é a seguinte: ele, no fim das contas, vai para Sicília e lá encontra o rei
que recebe ele de braços abertos, sabendo de todos os feitos, mas Minos continua atrás dele, continua a perseguição e descobre que ele está na Sicília. Quando ele chega na Sicília, ele fala para o rei: se você não me entregar Dédalos, eu vou entrar em guerra contigo. E o rei fala: não, tudo bem, eu vou te entregar, pode vir, né, vamos fazer uma recepção aqui, tome um banho e tudo mais. E o Minos aceita. E já a armadilha pronta, quando o Minos foi tomar banho, algumas versões dizem que foi uma resina superaquecida, outros simplesmente que foi água quente, mas o rei Minos foi morto queimado nesse banho. E assim finalizamos mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Se você gostou, curte e compartilha. E deixa seu comentário aqui embaixo dizendo o que você achou. A ideia é a gente falar bastante sobre mitologia grega, entre outras mitologias, mas mais específico sobre cada lenda, cada mitologema. Então se você tem alguma sugestão, se você gostou, enfim, não gostou, deixa seu comentário aqui embaixo que a gente lê e sempre leva em consideração. Tá bom? Então é isso aí. Fiquem aí com... Valeu!